E aí, pessoal, estamos de volta, né? Fizemos uma sobre geografia humana, sobre população, fizemos uma sobre impacto sobre solo. Agora joga na tela, estamos voltando como geografia econômica, estamos aqui, passamos pela Bahia, por Minas Gerais, por Uberlândia, agora estamos no Rio. Questão da UERJ, no atual estágio do desenvolvimento do capitalismo mundial, a abundância de recursos e de mão de obra não tem a mesma importância que possuía antes da revolução técnico-científica. Corta para mim. Repara bem uma coisa, revolução técnico-científica e informacional, são as mudanças técnicas após a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a década de 70. Essa mudança técnico-científica e informacional, o avanço principalmente no setor de comunicações, teve um enorme impacto na sociedade e na economia. Quando o texto da questão faz referência à importância da matéria-prima hoje ser muito menor do que ela era antes, ele está fazendo uma comparação lá com a primeira Revolução Industrial. Ele está indo lá na industrialização do século XVIII, do século XIX, onde as áreas com grande concentração de matéria-prima e carvão eram mais atraentes para a localização da atividade industrial. Por que eu estou frisando isso? Volta lá na tela para eles. A pergunta é, apresente dois fatores importantes para a definição de novos padrões de localização industrial. Repara que o texto está dizendo para você que hoje a abundância de recursos e de mão de obra não tem a mesma importância. Então volta para mim aqui. Vocês têm o hábito, alguns de vocês têm o hábito de dizer que na prova de geografia, muitas vezes o texto dá a resposta. O texto não te dá a resposta, o texto te dá a pergunta. Ele te dá a pergunta no sentido de que ele te baliza a tua resposta. Repara que ele já fez uma comparação empurrando você para um caminho. O que ele está te dizendo é, no passado, na indústria da primeira Revolução Industrial, ou mesmo da segunda, a indústria do Fordismo, a concentração de coisas como carvão, como minério de ferro, como mão de obra, era decisiva. Agora não. E aí, quando ele pede para você, apresente dois fatores importantes para a definição de novos padrões, pessoal, sempre me enrolo com isso aqui, novos padrões. Quando ele está pedindo para você novos padrões, amigo, não vá no velho, vá no novo. O que é novo para a indústria? Eu não quero que você responda mão de obra barata, porque mão de obra barata não vai estar no gabarito. Porque mão de obra barata a indústria já tinha buscado antes. Eu quero que você responda mão de obra qualificada. Porque essa mão de obra qualificada em menor quantidade, porque não precisa mais ser uma quantidade gigantesca, essa mão de obra qualificada em menor quantidade vai bolar o produto, que muitas vezes você vai fabricar numa outra área. Quando ele pede o novo, pessoal, além da mão de obra qualificada, sabe o que ele quer? Infraestrutura de transporte pode ser, mas principalmente de comunicações. Por que infraestrutura de comunicações? Porque você vai decidir e desenvolver o produto num lugar e vai fabricar no outro. É aquela chamada produção em rede, que funciona assim, ó. No lugar A, eu decido. No lugar B, eu desenvolvo, pode ser um tecnopolo. No lugar C, eu fabrico pedaços, componentes e faço a montagem final no lugar D. Volta para mim aqui. Isso é o modelo de produção em rede, em que eu descentralizo a produção e também segmento a produção. Coisas diferentes acontecendo em lugares diferentes. Volta no meu desenhozinho tosco aqui. Vocês sabem o que são essas linhas aqui, ó? Ligando A ao B, o B ao C, o C ao D? Isso são infovias, isso são vias de comunicação. Então, obviamente que nos novos espaços industriais, não me importa ter uma grande quantidade de matéria-prima. O que me importa é ter uma mão de obra qualificada, é ter um ambiente acadêmico. Repara como é que grande parte dessas indústrias, entre aspas, novas, ficam próximas de grandes universidades, boas universidades. Porque eu quero você daqui a 5, 6 anos. Eu quero você, não, nem 5, 6 anos menos, porque você ainda terminando a graduação, você já vai ter um contato com a empresa. Você no mestrado continua nesse contato. A empresa financia parte do investimento da universidade e a universidade forma essa mão de obra qualificada. Quer ver um exemplo interessante?
Qual é o grande exemplo de tecnopolo que vocês costumam utilizar no dia a dia? Não é o Vale do Silício? Não é uma área que fica lá na Califórnia? A gente fala que ela fica ao sul de São Francisco. Na verdade, ela fica perto de San José, que é uma cidade um pouquinho maior. Mas as cidades que formam o Vale do Silício não são cidades grandes. São cidades muito interessantes, muito agradáveis, mas pequenininhas. Você passa por Palo Alto, você passa por Mountain View, você passa por aquelas cidades que Cupertino, que é onde está a sede da Apple, por exemplo. Você, na verdade, está ali em cidades, em núcleos de 10 mil, 20 mil pessoas, ligados a uma universidade, e onde você vai ter uma empresa gigantesca, que aparentemente nem combina com aquele lugar, mas é uma empresa que vai bolar os produtos. Entendeu? Detalhe, como é que é o nome do lugar mesmo? Vale do Silício. Por que o nome é Silício? Silício é um mineral, né? Silício é a matéria-prima do chip. Vocês imaginam que lá naquela área da Califórnia está lotado de silício? Tem um monte de silício, um morro de silício que você extrai a matéria-prima? Gente, matéria-prima hoje vale muito pouco. O que existe no Vale do Silício não é o silício. É uma piada, é uma brincadeira com a área de informática para dizer que ali tem a mão de obra muito qualificada. E é essa mão de obra muito qualificada que vai viabilizar esses espaços industriais novos. Uma curiosidade, o Facebook, por exemplo, ele não nasceu no Vale do Silício. Quem ver o filme Rede Social vai aparecer que ele nasce lá em Harvard. Harvard é do outro lado, é lá na costa leste americana. É próximo de Boston. É do outro lado, lá de um rio, tem um rio que é o Rio Charles, que separa Boston de Cambridge. Só que, por influência de alguém, o cara que inventa o Facebook transfere depois a sede da empresa lá para a costa oeste, que é justamente esse ambiente da modernidade. Então, voltando na questão, se você tiver que apresentar dois fatores importantes para a definição de novos padrões de localização industrial, responda a modernidade. A modernidade é presença de mão de obra qualificada. Ela pode ser até cara. O ideal é que não seja, mas ela pode ser cara. Ela tem que ser muito qualificada. Ambiente acadêmico favorável, ou seja, essa formação da mão de obra qualificada. Infraestrutura de comunicações. Boa qualidade de vida, porque esse trabalhador é especial. Ele é de alto nível, então ele vai ser atraído pelo fato de trabalhar de bicicleta, não ter violência, não ter poluição em tal área. Ok? E uma dica final na questão número 3, se cobrarem de vocês tecnopolo no Brasil, tem dois grandes exemplos em São Paulo. Não há tecnopolos. Tecnopolos são esses lugares que você bola os produtos. Não há tecnopolos no Brasil apenas em São Paulo. Mas dois exemplos famosos de tecnopolos estão em São Paulo. Campinas, e a Unicamp principalmente acaba meio que norteando o polo tecnológico da área, e também São José dos Campos. São José dos Campos é um bom exemplo para a prova. Porque ali você consegue juntar a formação da mão de obra, que é o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com a Embraer, que é um dos orgulhos tecnológicos do Brasil. A Embraer vende aviões de porte médio no mundo todo. Então ali o que você tem é uma parceria, uma combinação, em que o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, forma a mão de obra, a Embraer utiliza essa mão de obra e ao mesmo tempo estimula uma formação cada vez maior de mão de obra qualificada. Ok? Beleza? Legal? Então vamos lá, pessoal. 3 foi, vamos para 4. Vamos agora para o Ceará. Já fizemos Bahia, já fizemos Minas, Rio, vamos ao Ceará 2006. Assim como a dinâmica natural da Terra altera as feições do planeta e a dinâmica demográfica modifica constantemente o contingente, a composição e a distribuição da população pelo globo, a dinâmica econômica promove a reorganização dos espaços geográficos. Separa ou agrupa países em função de seus interesses e divergências, de suas posições hegemônicas ou de subordinação econômica no plano internacional ou continental. São duas perguntas. Citar 3 exemplos de blocos econômicos existentes na atualidade, relacionando os países que os constituem. Olha que prova direta, prova objetiva que avalia conteúdo. 3 exemplos de blocos e países que o formam. Citar 2 aspectos que motivam o agrupamento dos países em blocos econômicos. Essa letra B, pode voltar para mim aqui. Essa letra B mostra bem o perfil da prova, um perfil objetivo, que avalia o conteúdo dos candidatos. Porque eu poderia pedir para você explicar o porquê dos países optarem por entrar num bloco econômico. Mas eu peço para você citar 2 aspectos que motivam. Quer dizer, eu direciono inclusive o número. Então, vamos por partes. Primeiro,
bloco econômico é uma coisa contra a globalização ou é uma parte do processo de globalização? É uma parte, né? A economia se integra e, como estratégia dentro da globalização, muitos países fazem parte de grupos, que são chamados blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles envolvem uma característica interessante, que é uma certa perda de soberania, ou uma soberania compartilhada. Por quê? Porque quando meu país está isolado, eu decido o que vai acontecer aqui, eu faço as normas. Quando eu entro num bloco econômico, na verdade eu topo combinar com os meus sócios algumas das regras. Aí é aquela história, por um lado eu me fortaleço, que é o que eu vou te responder na letra B já já. Quando um país entra para um bloco econômico, ele quer se fortalecer. De alguma maneira ele quer ficar mais forte nesse ambiente global cada vez mais integrado. Por outro lado, eu abro mão de um pouco de soberania, porque para me fortalecer eu vou ter que combinar com os meus parceiros as regras. Antes de responder para vocês exemplos de blocos econômicos, que isso eu acho muito fácil, colocar NAFTA, colocar Mercosul, colocar União Europeia, eu acho tranquilo. Eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Existe uma hierarquia de bloco econômico que não é a hierarquia só do bloco econômico ser mais ou menos importante, ser maior ou menor. É o bloco econômico ser mais ou menos ambicioso. Quando eu falo de um bloco econômico como o NAFTA, o NAFTA é um acordo de livre comércio. Ao colocar aqui as letrinhas que formam... Espera aí que eu estou encostando numa parte da caneta, é por isso que está dando problema. Quando eu coloco aqui as letrinhas que formam o NAFTA, se você fizer a tradução aqui do inglês, esse F e esse T, isso aqui é o Free Trade. Isso aqui é o mesmo que um acordo de livre comércio. O que é um acordo de livre comércio? O que os três países, pode vir para mim aqui, o que os três países que formam o NAFTA combinaram, o NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México combinaram o seguinte: as mercadorias circulam livremente entre os nossos países. As pessoas não. Tanto é que tem aquele muro gigantesco na fronteira dos Estados Unidos com quem? Com o Canadá ou com o México? Para que um muro na fronteira com o Canadá? Vai haver uma debandada de canadenses para os Estados Unidos? Não vai ter. Então é na fronteira com o México. Então aquela área de Tijuana, por exemplo, que é no México, e San Diego, que é nos Estados Unidos, tem lá aquele muro de controle. Então, o que o americano combinou, o que o estadunidense combinou com o canadense e com o mexicano, é algo pouco ambicioso, que é um acordo de livre comércio. Simplesmente a mercadoria circula livremente. O que o Brasil combinou com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai e mais recentemente com a Venezuela, quem são esses 5? Da mesma maneira que Canadá, Estados Unidos e México formam o NAFTA, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e mais recentemente a Venezuela formam o Mercosul. Repara o nome Mercosul. O Mercosul quer ser mais do que o NAFTA. O NAFTA é um livre comércio e para por aí. O Mercosul quer ser um mercado comum. Ele não é. Ele não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira. As mercadorias circulam livremente e a gente tenta fazer uma tarifa externa única para o mundo. Mas o Mercosul ele quer ser um mercado comum. Para ser um mercado comum, além das mercadorias circularem livremente, as pessoas têm que circular livremente. Um estágio que nós não alcançamos ainda. Repara, o Brasil, ao fazer parte do Mercosul, ele abre mão de um pouquinho mais de soberania do que o americano abre no NAFTA. Agora, abrir mão de soberania mesmo, quem abre mais nesse momento são os países da União Europeia. Porque a União Europeia está num estágio acima do NAFTA, que é só livre comércio, acima do Mercosul, que quer ser um mercado comum. A União Europeia, pessoal, é uma união econômica e monetária. Ela não só tem livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e pessoas, tá? O acordo do Schengen faz com que as pessoas circulem ali, permite elas circularem livremente, como eles definiram uma moeda única. Por quê? Para facilitar essa circulação tem lá o euro. A moeda é um dos símbolos nacionais. Então repara que a União Europeia não só é o maior bloco do mundo, porque tem hoje 28 países, aí os principais são a Alemanha e França, mas desde o início a Itália está lá, a Holanda, a Bélgica, e por aí hoje são 28, tá? A União Europeia não só é muito grande porque ela tem muitos países, como ela é muito ambiciosa, porque ela pretende, não é que ela queira virar um país, mas ela quer criar uma espécie de uma confederação, em que efetivamente o grau de integração é muito maior
do que simplesmente a mercadoria circular livremente. E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte: mas o João, não é perigoso? Porque ao entrar num bloco tão ambicioso e eu tenho que abrir mão de mais soberania, vai que acontece alguma coisa que eu não concordo e eu não tenho o controle. E aí isso é uma discussão bem interessante. Por quê? Em 95, a União Europeia tinha 12 países e passaria a ter 16, porque 4 países entrariam para a União Europeia. Desses 4 países, um deles, que foi a Noruega, decidiu não entrar. A população da Noruega votou contra a entrada. Você vê, o que a população da Noruega pode ter temido? O norueguês vive muito bem. Ele tem o maior IDH do mundo já há algum tempo. Então a questão é, por que eu vou arriscar abrir mão da minha soberania? Outro exemplo, eu falei há pouco que tem moeda única na União Europeia, né? Todos os países da União Europeia têm moeda única. A Inglaterra abriu mão da Libra para adotar o euro? Não, não abriu mão. Assim como a Suécia não abriu mão, assim como a Dinamarca. Por que eles puderam não abrir mão? Porque eles já estavam na União Europeia quando a União Europeia resolveu adotar o euro. Então eles podem falar o seguinte: olha só, eu não combinei isso. Eu não quero fazer parte dessa parte. Assim como a Inglaterra não abre mão de controlar suas fronteiras, por exemplo. Então eu acho interessante essa questão, ter a percepção de que existem vários blocos econômicos no mundo, mas existem gradações desses blocos econômicos. Ok? Tranquilo? Legal? Joga a questão lá para a gente finalizar. Então, letra A, citar 3 blocos, já fizemos. NAFTA, Mercosul, União Europeia. Tá? Existem outros, Mercado Comum Centro-Americano, CARICOM, que é o comércio do Caribe, o Pacto Andino não está bem, a ALCA não foi criada. Agora, o que é interessante nessa resposta da letra A? Que ela prepara a B, mesmo sendo muito diferentes os blocos entre si, eu posso fazer uma resposta única na B. Citar 2 aspectos que motivam o agrupamento. Volta para mim aqui. Se fosse explicar, eu falaria fortalecimento da economia desses países dentro de um ambiente globalizado. Mas como ele botou citar 2, se no teu estado aí, o teu vestibular, o vestibular que você vai fazer, cobra muito 3 coisas, 4 coisas, e vocês estão treinando para essas provas, estão passando por situação de você não ter as 3 coisas, as 4 coisas, porque às vezes você sabe explicar o processo, mas não tem 3. Começa a reparar no gabarito, porque muitas vezes o gabarito é essa coisa que você tem dividida em pedaços. Por exemplo, eu estou te dizendo que o objetivo de um país ao entrar num bloco econômico é o quê? É fortalecer sua economia. Poxa, mas a banca da Universidade Federal do Ceará quer 2 aspectos. Como é que eu respondo isso? Eu vou pegar esse fortalecimento econômico e dividir em 2 pedaços. Em vez de botar fortalecimento econômico, eu vou botar assim: os países buscam atrair investimentos. Por que a atração de investimentos aumenta? Porque o investidor pensa assim: eu não estou investindo mais no país A, eu produzo no A, mas eu vou fornecer para todo mundo que está naquele bloco. Então, à medida que o grupo fica mais forte, eu atraio investimento. E a segunda parte da minha resposta, letra B. O país busca aumentar o comércio interno. No momento que a minha mercadoria circula livremente para o país que é meu sócio no bloco, a tendência natural é que eu consiga vender mais para ele e ele também venda mais para mim. Então, repara, se a pergunta fosse explique, eu colocaria: os países buscam fortalecimento econômico num mundo mais integrado, numa economia globalizada. É claro que eu poderia colocar esses 2 exemplos que eu citei agora. Agora, no momento que ele pede 2, eu coloco: os países buscam atrair investimentos, os países buscam ampliar o comércio interno. E mais, se ele pedisse um problema, muitas vezes o fato de um país ser mais forte que o outro acaba gerando um confronto interno entre esses países. Porque se um atrai muito mais investimento que o outro, pode gerar um choque, como acontece no Brasil e Argentina, por exemplo. Tranquilo? Legal? Beleza? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vem com mais um tema de geografia.